O sofrimento humano é um dos enigmas mais profundos e perturbadores que desafiam tanto a filosofia quanto a teologia. Este fenômeno, presente em todas as épocas e culturas, suscita questões fundamentais sobre a natureza da existência, o propósito da vida e a existência de um poder superior benevolente. A filosofia aborda o sofrimento humano através de diversas lentes conceituais. Para alguns filósofos, como os existencialistas, o sofrimento é intrínseco à condição humana, resultado da consciência da finitude e da inevitabilidade da morte. Para outros, como os estoicos, o sofrimento é fruto da nossa relação com o mundo externo e pode ser superado através da aceitação serena daquilo que não podemos controlar. A teologia, por sua vez, enfrenta o desafio do sofrimento humano dentro do contexto das crenças religiosas e da existência de um Deus todo-poderoso e benevolente. O problema do sofrimento, muitas vezes referido como o problema do mal, questiona como reconciliar a existência do mal e do sofrimento com a noção de um Deus bom e justo. Dentro do cristianismo, por exemplo, teólogos têm desenvolvido diversas abordagens para lidar com este problema. Alguns argumentam que o sofrimento é uma consequência do livre-arbítrio humano e da queda da humanidade, conforme narrado no livro de Gênesis. Outros propõem que o sofrimento pode ser visto como meio de crescimento espiritual e redenção, um caminho para a transformação e a proximidade com Deus. No entanto, mesmo com essas tentativas de explicação, o enigma do sofrimento humano persiste como desafio para a compreensão humana. A complexidade e a profundidade desse fenômeno nos lembram da limitação do nosso entendimento e da humildade necessária ao lidar com questões tão intricadas. Em última análise, a abordagem do sofrimento humano requer não apenas análise intelectual, mas também empatia e compaixão. É através da compreensão e do apoio mútuo que podemos enfrentar o sofrimento humano de maneira mais significativa e esperançosa, independentemente das nossas convicções filosóficas ou teológicas, porque afinal, quando dói, dói. Besteira! Ah, meu Deus. Querem saber como é ser humano? Vocês querem saber isso? Muito bem, eu conto. Dói ser humano. Dói pra caramba. E nem toda a exploração do mundo faz essa dor passar. Porque ser humano e sentir dor são a mesma coisa. Humano e sofrer são sinônimos? Afinal, quem nunca sofreu? Quem ainda não sofre? A verdade é que o sofrimento ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, das nossas experiências. E é claro que nós temos dificuldade em lidar, em conceber, em entender o sofrimento. E essa busca por entender o sofrimento pode nos levar para diversas áreas do conhecimento que tentam nos explicar ou justificar o porquê sofremos. Você tem aqueles que vão banalizar dizendo que, infelizmente, é assim. A vida dói, amar dói, viver dói. E não deixa de ser verdade, não é? Alguns vão espiritualizar a questão, colocando um propósito, colocando uma justificativa, colocando situações ou conceitos que possam dar sentido à dor, fazer a dor valer a pena. Outros vão para aquele senso de justiça existencial, né? Onde você colhe o que você planta, mas nós esbarramos em situações onde o indivíduo ele não fez por merecer o sofrimento que ele padece. Você tem algumas pessoas que sempre se preocuparam com a saúde, sempre comeram bem, sempre fizeram atividade física e sofrem da mesma forma, às vezes adquirindo um câncer de intestino, uma pessoa que sempre se preocupou em se alimentar bem. Há casos assim. Fato é que é difícil, talvez até impossível, justificar, validar o sofrimento. Por mais que o mundo religioso tente usar, né, o fator, a carta Deus, me permita dizer assim,
para tentar justificar todo o mal, dizendo: Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas, se Ele permite, é porque tem que ser assim. Eu não desconsidero essas afirmativas e, na verdade, eu creio nessas afirmativas, apenas não acredito que elas sejam suficientes para aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento. Se bem que é verdade que quando nós tentamos buscar um propósito para o sofrimento, parece que ele fica mais fácil. Nós temos o que C.S. Lewis vai chamar de sofrimento gratuito, que é quando você sofre de graça, sem ter propósito algum. É o sofrimento pelo sofrimento. Isso faz a dor ser mais intensa, talvez. Isso faz com que a gente se sinta injustiçado, vulnerável, talvez. Mas C.S. Lewis também fala de uma dor com propósito, ou sofrimento com propósito. Quando o sofrimento, aquilo que você padece, há um motivo, há um objetivo. Parece ser mais fácil para a mente humana aceitar este sofrimento com propósito. Fato é que, tem o sofrimento, propósito ou não, ele dói. E se dói é porque está machucando. Se está machucando, nós entendemos que isso não está legal. Porque se estivesse legal, talvez não estivesse nos incomodando tanto. É mais ou menos quando você está bem de saúde e você não sente febre nem nada. Mas quando você tem dor, você tem febre, alguma coisa, isso indica que algo ali não está bem, não está correto. E é necessário tentar entender o que está acontecendo para se tratar. Mas eu já adianto a você, se você veio aqui tentando buscar respostas para o seu sofrimento, para a sua dor, eu já digo para você, infelizmente, eu não tenho respostas para te dar. Eu não tenho o que dizer para você que possa aliviar a sua dor. Eu não tenho o que dizer para você que possa dar motivo, justificativa, explicar por que você sofre como sofre, porque você padece o que padece. Eu reconheço que às vezes parece que a vida, que existe uma roleta russa do destino, onde alguém brinca, né, com os eventos de forma aleatória e atirando, né, nos seres inferiores, para que esses possam sofrer e esse ser sádico se divirta com isso. Às vezes dá a impressão que é isso que acontece. Os nossos amigos ateus, eles têm dificuldade em conciliar a realidade de um Deus de amor, todo-poderoso, com a realidade do sofrimento. O mal existe, sim. Deus sabe que o mal existe? Se a resposta for não, não. Então, ele não é onisciente, correto? Deus sabe que o mal existe? Sim. Deus não pode acabar com o mal, já que ele sabe que o mal existe, ele não pode acabar com o mal? Não. Então, ele não é onipotente. Deus pode acabar com o mal? Sim. Maravilha. Deus quer acabar com o mal? Deus sabe que o mal existe, Deus pode acabar com o mal, e agora a pergunta: Deus pode acabar com o mal? Se a resposta for não, então ele não é bom. Agora, Deus quer acabar com o mal? Sim. Então por que o mal existe se Deus quer acabar com ele? Aí nós temos algumas tentativas de responder essa questão. Deus pode ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal. Ele pode ter feito isso? Não. Então ele não é onipotente. Sim. Então ele não é bom. Olha a premissa dele. Parece que não tem para onde fugir, né? Então por que o mal existe? Testar. Se ele é onisciente, já sabe o resultado. Não precisa nos testar. Então por que o mal existe? Satã. Se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã. Então, esse paradoxo de Epicuro, ele parece colocar o mundo religioso em xeque em relação à existência de Deus. Meu objetivo aqui não é discutir esse paradoxo, não, pelo menos aqui, nesta primeira aula nossa, mas é mostrar para você que essa questão sobre Deus, sobre o mal, sobre o sofrimento, essa conversa já não é de hoje. Mesmo quando você vai para a Bíblia, você percebe ali a realidade do sofrimento, convivendo com a realidade de Deus. E aí podemos colocar em xeque a questão, ele é todo-poderoso, ele sabe, ele pode, ele não pode, ele quer, ele não quer, e podemos então discutir isso. Mas nada disso resolve o nosso problema, que é o problema nós sofremos. Esse é o fato. Nós temos no texto bíblico a realidade do mal presente, desde o primeiro capítulo. Até antes da entrada do pecado na humanidade, o mal lá já estava. Você pode observar isso quando Deus declara que algo é bom. Se Deus declara que algo é bom, você tem um antagônico do bom.
Quando Deus diz não é bom que o homem não fique só, o que Deus quer dizer com isso? Que é mal, que é ruim, que o homem fique só. Então você percebe que o mal lá já estava, muito antes da entrada do pecado deste mundo. E o fato do mal existir não impedia que o mundo fosse perfeito, que o jardim do Éden fosse perfeito. Mas o mal possibilitava que coisas diferentes daquilo que era a intenção e o propósito de Deus poderiam acontecer. Quando você vai para o episódio de Caim e Abel, você pode pensar: Caim foi violento, Caim foi mau, Caim matou Abel, seu irmão. Deus não sabia? Onde Deus estava naquele momento? Deus havia conversado com Caim antes, o que dá a entender que Deus, ele, pelo menos no mínimo, tinha um sentido de que, ou uma previsão, ou uma intuição de que algo estaria para acontecer. Tanto que ele conversa com Caim antes. Mas logo na sequência, Caim não dá ouvidos a Deus e ele mata o seu irmão e com requinte de crueldade. A pergunta é: por que em momento algum o Criador, que sabe de todas as coisas, não saiu de trás de uma árvore ou gritou do céu, como havia gritado para Abraão: faça isso, Abraão? Por que ele não gritou com Caim: Caim, não faça isso, Caim? Ou por que não transformou o objeto que Caim provavelmente usou para atacar o seu irmão em borracha, em espuma, em uma outra coisa, para que a morte não acontecesse? E a partir dali, tanto sofrimento para Adão, para Eva, a partir disso. Imagine agora Adão ter que lidar com o fato de que ele abriu a porta para o mal, para este mundo que até então era perfeito e nunca se ouviu falar de morte, de sofrimento e de dor. Então você percebe que desde os primeiros capítulos nós já temos este conflito entre a realidade de Deus, o mal e o sofrimento. A existência de Deus no texto bíblico não anula o fato de que o mal existe e de que há sofrimento. E aí nós podemos voltar ao paradoxo de Epicuro. Como entender isso? Por que Deus permite o sofrimento? Temos muitas tentativas de responder essa pergunta. E talvez você já tenha escutado diversas teorias a respeito disso. Como uma, por exemplo, por que Deus não destruiu Satanás se ele sabia o que iria acontecer? E aí nós temos como resposta o livre-arbítrio. Deus precisava deixar que o mal mostrasse a sua cara para que ele pudesse destruir. Mas será que ainda não foi suficiente? Será que nós ainda não entendemos que o mal é mal? E que sofrer dói? E que dor é dor? Será que ainda precisamos aprender muito ainda sobre o sofrimento? O próprio texto bíblico chega a dizer algumas vezes que Deus ele entende o que está acontecendo. Como, por exemplo, no caso da sarça ardente. Quando Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para salvá-lo. E Moisés, então, começa aquele empreendimento para tirar o povo do Egito, aquela saga maravilhosa, extraordinária. Mas por que Deus não estendeu o teu braço forte e poderoso e já arrancou aquele povo de lá? Por que todo aquele processo, passo a passo? Por que a necessidade? E quando você olha para o outro povo, para Faraó, por exemplo, coração duro, que perde o seu primogênito, imagina a dor desse pai. A dor do outro não vale? A dor do outro não, não pode ser colocada em pauta? E por que a criança sofreu? Se o pai não paga pelos pecados dos filhos e nem os filhos pelos pecados dos pais. Por que aquela criança tinha que morrer para que o pai pudesse finalmente cair em si e entender que Deus, de fato, era o poderoso? E depois do que adiantou, afinal, Faraó continua a sua jornada. E pense você sendo pai, vendo seu filho morto. Será que você não teria, naquela ocasião, a mesma atitude de Faraó? Então perceba que as reflexões, as perguntas que eu trago para você, não são uma tentativa de questionar a existência de Deus, porque eu creio em Deus. Não são uma tentativa de questionar o poder de Deus, porque eu sei e eu creio que Deus é poderoso. Também não são uma tentativa de questionar o amor de Deus, porque eu sei que Deus é amor. Não é uma tentativa de questionar nada a respeito de Deus. O que eu quero dizer para você é que muito das respostas, conceitos e teorias que nós oferecemos não são e nem serão suficientes para justificar, aliviar ou dizer para alguém que chora: não sofra, não chore. Porque dor é dor.
E só quem sente a dor sabe o que ela de fato significa. Nós temos várias situações onde às vezes tentamos aplacar a nossa dor com o sofrimento do outro. Já viu? Olha, você está reclamando assim, você está sofrendo assim, mas olha a vida daquela pessoa, olha o que ele passa. É como se o sofrimento do outro fosse o nosso alívio. Ai, que bom, ele sofre mais do que eu. Realmente, eu preciso agradecer porque ele sofre mais do que eu. Tem sentido nisso? Há razão nisso? Isso de fato não é uma tentativa egoísta de aliviar a dor através da dor do outro? E também, de certa forma, é muito injusto, porque mesmo que você esteja com a dor de dente e o outro esteja sofrendo por causa da dor do câncer que está acabando com o pulmão dele, a dor que você sente é a dor de dente. E a sua dor de dente é real, ela dói. Ah, você quer comparar? Não, eu não quero comparar. Eu só quero dizer que cada dor é única. E cada um sabe a dor que tem e a dor que carrega. E tentar explicar e justificar a dor e o sofrimento do outro, creio eu que é uma tentativa muito covarde. É como se eu dissesse ao outro, o seu sofrimento não é tão assim. A tua dor não é tão dor assim. Porque é só você fazer isso, isso e aquilo. E tentamos dar respostas. E eu me lembro aqui dos amigos de Jó. Lembra da história? Onde nós vamos ainda nessa série estudar o livro de Jó. Onde cada um dos amigos de Jó tentou explicar o sofrimento de Jó. E qual foi a reação de Deus diante desses amigos que tentaram justificar o sofrimento de Jó? Se você conhece a história, a reação de Deus não foi positiva. Deus não se agradou desses que tentaram defender Deus de alguma maneira, tentando justificar a dor e o sofrimento de Jó. Fato é que nós não temos respostas para todas as perguntas. E existe uma dificuldade muito forte neste mistério do porquê sofremos. Nossa tentativa de justificar o sofrimento com a realidade do mal se esbarra no paradoxo de Epicuro. Nossa tentativa de explicar o sofrimento no livre-arbítrio se esbarra no fato de que às vezes você convive com alguém e você não fez nada, nada para merecer o sofrimento que você está passando, porque não foi escolha sua, foi escolha do outro, foi escolha da pessoa que está com você. Ah, mas foi ela que escolheu, foi ele que escolheu casar com essa pessoa, então foi a escolha que ela fez. Sim, foi uma escolha que ela fez, mas ela não escolheu essa dor, ela não escolheu esse sofrimento. Ele não escolheu essa dor, ele não escolheu esse sofrimento. Não foi uma escolha dele que trouxe de fato este mal para este ambiente, para essa casa, para este lar. Como a esposa, que conhece talvez o seu marido, numa condição até favorável. Ele está bem, ele está feliz. E ela o conhece assim, bem, feliz, realizado. Mas às vezes ele está trabalhando, a empresa quebra. Ele não sabe lidar com isso, começa a beber e entra na bebida, ou fumar, usar drogas, alguma coisa. E de repente ela se vê numa situação que ela nunca quis para a vida dela. Não é isso que ela escolheu. Mas agora ela tem que sofrer e padecer por causa das escolhas, das ações ou da dificuldade que o outro teve de lidar com algo muito complicado, como esse que eu acabei de citar. Fato é que nós não sabemos como reagiríamos de fato às coisas até que as coisas aconteçam com a gente. Então não dá para questionar, para tentar explicar a dor do outro. É desrespeito, é desonesto, é leviano. Talvez a melhor maneira de lidar com a dor do outro é chorar junto, sem tentar explicar para ele a própria dor que ele sente. Fato é que dói. Fato é que o sofrimento existe. É isso que nós sabemos. E também é uma maneira da gente pensar e refletir um pouco a respeito de como nós reagimos em relação a várias questões que podem nos trazer sofrimento, como a morte de alguém que nós tanto amamos, que nós gostamos, o luto. E quando eu falo luto, eu não me refiro nem à morte em si, à morte física da pessoa, mas o fato de que alguém ainda está vivo, mas que essa pessoa, por algum motivo, você gosta dela, vocês tiveram uma relação, mãe, filhos e tal, mas de repente acontece alguma coisa na família e teu filho não fala mais com você, entende? A tua mãe não fala mais com você, teu pai, teu irmão, e é como se a pessoa estivesse morta, porque não se tem mais notícia, não há mais comunicação, não há mais convivência.
Mas existe ainda um amor, mas que por algum motivo ou outro se afastaram. E a mãe sofre porque não tem contato com o filho. E o pai sofre porque o filho se foi. A esposa sofre porque o marido morreu. O marido sofre porque a esposa morreu. E agora tem que lidar com luto. E os dias passam, meses passam, anos passam e a dor permanece. E a nossa relação com a dor, ela se torna, nesse contexto que eu estou mencionando, muito amistosa. Porque por algum motivo nós associamos o se importar ou o amar com o nível ou qualidade até do sofrimento que nós experienciamos. Porque se eu deixo de sofrer, isso é o sinal que eu deixei de amar. Ou no mínimo que eu deixei de me importar. Porque se eu me importasse ou amasse de fato essa pessoa, eu deveria estar sofrendo com a ausência dela. Olha o prejuízo que isso traz para a minha vida, que isso traz para a sua vida. Eu tiro de mim o direito de continuar. Eu me furto o direito de virar a página. E isso revela muito da minha hipocrisia, ou da minha auto-hipocrisia, vou chamar assim, porque geralmente eu diria para o outro: olha, você precisa superar isso e seguir em frente. Mas quando é comigo, não. Eu preciso sofrer. Eu preciso sentir essa dor. Porque o sofrimento e a dor revelam para mim mesmo. Eu me convenço através do meu sofrimento e da minha dor que eu me importo com aquela pessoa que se foi. Olha a covardia que você faz com isso, com você mesmo. Isso não é justo. É claro que este olhar não é apenas um olhar próprio, um olhar para si, mas nós geralmente também temos esse olhar sobre o outro também, né? Fez o que fez. Olha lá, tá bem. Como pode, depois de ter feito o que fez, seguir a vida assim, não é? Nós queremos que o outro sofra, que o outro pague e que ele demonstre que ele está sofrendo por aquilo que ele fez, por causa do nosso senso de justiça. Ele tem que sofrer, ele tem que padecer por aquilo que ele fez. Então, este olhar é um olhar que nós temos sobre nós, mas é um olhar que nós também temos sobre o outro. Precisamos admitir as nossas incoerências, as nossas hipocrisias e as nossas contradições em várias temáticas da relação de nós, os seres humanos. Afinal, nós somos seres muito, muito contraditórios. Ainda sobre esse assunto, eu quero te lembrar que no texto bíblico você tem várias interrogações nesse sentido de questionar a Deus do porquê do mal e principalmente do porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas e ocasiões onde pessoas ruins elas estão prosperando a despeito daquilo que estão fazendo, que não é aprovado por Deus, mas mesmo assim elas parecem viver bem, elas prosperam. Tem até um salmista, né, no livro de Salmos, Asaf, Salmo 72, onde ele começa o salmo falando exatamente sobre isso. E há outros profetas também que questionam como pode um Deus de amor, com seus olhos, contemplar o mal e permitir que o mal aconteça. Nós sempre iremos nos esbarrar nessas questões e dificilmente nós teremos uma resposta que irá nos satisfazer plenamente. Eu me pergunto com base nisso. Será que um ateu lida melhor com o sofrimento, com o fato de, na concepção que ele tem de vida, de assumir que não existe um ser benevolente, amor e poderoso, que a vida é isso, que as pessoas sofrem? Será que ele lida melhor com o sofrimento do que com uma pessoa que é cristã, que é crente, ou que tenha qualquer noção de que exista uma força, um poder, alguma coisa, alguém muito maior? Como ela reage a isso? Porque se essa pessoa é forte, é maior, é Deus, por que permite isso tudo? Já pensou quantas pessoas vítimas de abuso não gritaram socorro, não gritaram por Deus antes de serem abusadas? Já pensou quantas pessoas na mira de uma arma, um pai de família, no seu inconsciente não tenha dito Deus me ajude? Fato é que muitas pessoas gritam por socorro e muitas pessoas não recebem socorro. E quem vive pós isso, claro que há muitos questionamentos na cabeça dessa pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Imagine a mãe que perde um filho nessa condição. Talvez, não num acidente, não num assalto, mas um acidente sim. O filho indo trabalhar de moto, estudando, correndo atrás.
vai trabalhar porque quer pagar os seus estudos, porque busca uma vida melhor, não se envolve com coisa errada, não fica na noitada, não bebe, nem fuma, não usa nada de errado. É um jovem de respeito, as pessoas gostam dele. Ele pega a moto e está indo trabalhar, né? Correndo porque precisa fazer suas entregas. E de repente, ele que sempre parou no sinal fechado e só passa no sinal verde, quando o sinal abre para ele, ele vai seguir o seu caminho. E de repente, do outro lado, vem um cara bêbado e arrebenta esse inocente que estava indo trabalhar e que nunca colocou álcool na boca. E aí? Onde está Deus nessa hora? Onde está a justiça nesse momento? Como fica essa mãe? Como fica esse coração? Vai reclamar com quem? Vai questionar a quem? Nós temos que assumir que não é fácil lidar com a questão do sofrimento. E como eu já disse, o objetivo dessa série não é dizer por que você sofre, não é explicar o seu sofrimento, mas de alguma maneira, através do desabafo, entender um pouco melhor a vida e ressignificar alguns acontecimentos e trabalhar com a nossa mente, com o nosso coração, com a fé, de que um dia, para aqueles que acreditam em Deus, como eu acredito, um dia Deus nos dará respostas para todas as nossas inquietações. Até lá, iremos caminhar pela fé, confiantes no amor dele, no poder dele, na sabedoria dele, no tempo dele e no silêncio dele. Queridos, eu sei que quanto dói, dói, mas eu não tenho respostas para o seu sofrimento e para a sua dor. Mas uma coisa eu digo para você: eu choro com você, eu oro com você e eu caminho junto com você. Sou seu companheiro de sofrimento, se eu sou o seu companheiro de jornada. Se você quer desabafar sobre a sua dor, aproveite aí os comentários, conte a sua história, vamos compartilhar a nossa história. Porque ao fazer isso, por algum motivo, o coração se sente melhor quando nós falamos de nossas dores. Talvez você procurou essa série para tentar entender o que acontece com você e por que você sofre assim. Eu lamento se eu te decepcionei, mas eu quero ser sincero com você. Sempre te dar uma resposta honesta e justa. E a minha intenção com tudo isso é tocar o seu coração com o meu coração. E juntos, a gente seguir o nosso caminho. Na certeza de que um dia, quem sabe, nós entenderemos todas as coisas. E sabe, às vezes eu penso que, sendo realidade tudo aquilo que Deus promete, havendo de fato um novo céu e nova terra onde habita a justiça, onde o mal já não existe, onde não há morte, não há sofrimento e nem dor, talvez essas coisas nem precisem mais de respostas, porque tudo isso, pela eternidade, superará todo o nosso agora. Afinal, o que é uma vida de sofrimento de 70, 80 anos, dentro de uma eternidade gloriosa e maravilhosa, tudo isso se perde. Mas até chegar à eternidade, nossos pés estão aqui, nossa carne e sangue estão aqui, nossa mente e nosso coração estão aqui. E dor é dor. Seja você ateu, seja você cristão, acredite você naquilo que você quiser acreditar. Dor é dor. E quando ela vem, o que nós podemos fazer é gritar. O que nós podemos fazer é chorar. O que nós podemos fazer é sofrer. Assim lidamos e reconhecemos e valorizamos a nossa experiência. Claro que não dá para chorar para sempre. Em algum momento, precisamos levantar a cabeça e seguir a nossa caminhada, a despeito de qualquer coisa, porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Bons momentos e maus momentos. Alegrias e tristezas. Tudo isso faz parte da nossa história. Enquanto pisarmos nessa terra, iremos conviver com essa realidade. A realidade do mal que conflita com o fato de um Deus de amor, de um Deus todo-poderoso. Mas um Deus que é justo, que sabe que nesse mundo você teria aflições, porque ele disse: no mundo tereis aflições. De um Deus que sabe o que é padecer. De um Deus que sofreu, que tomou tapa na cara, que tomou cuspe. De um Deus que fora humilhado, que fora pendurado numa cruz, sem roupa, nu, com suas partes íntimas balançando, para que todos pudessem ver. Era Deus ali.
Deus também sofreu de forma injusta, de forma desonesta. Ah, mas o sofrimento de Deus passou. Não, não passou porque você é filho dele. E mais do que ninguém, você sabe que quando você ama alguém e essa pessoa que você ama sofre, você também sofre. Então Deus sofre e Deus padece com o seu sofrimento, com a sua experiência e com a sua história. Eu confio que se Deus não intervém, se Ele permite, se Ele não faz alguma coisa, Deus tem os seus motivos. Mas eu não sei quais são os motivos de Deus e não sei quais são os planos de Deus para a sua vida. Mas o meu apelo ao seu coração é: confie nele, mesmo que pareça que não haja motivos para confiar. Jamais duvide do amor de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, do silêncio de Deus e da omissão de Deus. Porque eu creio que um dia teremos respostas para todas as nossas perguntas. E, na verdade, quando esse dia chegar, talvez a gente nem se importe mais em responder essas perguntas, porque tudo terá valido a pena. À luz da eternidade, tudo valerá a pena. E eu encerro aqui com uma pergunta, que é a pergunta que talvez sirva para a base para o nosso próximo encontro a respeito desse tema. A pergunta é: não fará justiça o juiz de toda a terra? O sangue do teu irmão Caim clama a mim desde a terra. Há clamores a Deus, perguntando: Senhor, não fará justiça? Quando virá a justiça de Deus? Quando Deus vingará o nosso sangue? Quando Deus vingará a nossa dor? Não sei. Na próxima aula, nós vamos usar o livro de Jó para responder perguntas como essa e, através do sofrimento de Jó, tentar entender um pouco, espelhar o nosso sofrimento ali, identificar a nossa história com a história de Jó. Afinal, parece que muito do que nós sofremos e padecemos, o personagem Jó consegue personificar. E talvez nesse olhar de fora, olhando para o outro, nós conseguimos compreender um pouquinho mais do porquê sofremos, mas não garanto isso a você. Ali no livro nós temos os amigos de Jó, como eu já mencionei, tentando dizer ou justificar isso e aquilo, e é uma temática bem interessante, porque Deus vai repreender todos que tentam dizer para Jó por que Jó sofre. Deus vai repreender todos eles. E curiosamente, nem Deus traz respostas para Jó do porquê Jó está sofrendo. Curioso, né? Nós vamos falar sobre isso, tá certo? Obrigado até aqui. Qualquer contribuição, coloque aí nos comentários. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque a nossa série continua, tá? Aqui foi apenas uma introdução. Nós vamos avançando sempre nessa temática filosófica e teológica para a gente poder aprofundar mais nesse tema tão misterioso que é o sofrimento e a dor humana. Obrigado por sua companhia e até a próxima.